Olá pessoal, estamos com mais um episódio do programa Pense Digital e hoje com um advogado especializado em direito de tecnologia da informação, João Neto. João, seja bem-vindo. O João criou uma disciplina na Universidade de Fortaleza, Direito de Tecnologia da Informação. João, seja bem-vindo, agradeço a oportunidade, estou honrada. Isso aí. Obrigado, Karina. Eu que agradeço o convite, né? Me sinto muito feliz de estar aqui com você, podendo contribuir um pouco para a gente tratar sobre alguns assuntos que cada vez mais se tornam relevantes no dia a dia do profissional que milita tanto na área do direito e tecnologia ou do direito digital, como também dos profissionais de tecnologia que cada vez mais se deparam com situações mais nebulosas ou mais contraditórias, que não são tão binárias como a gente vive na área da tecnologia, né? Sim ou não, ou um ou zero, ou bit ou não. E precisam entender um pouco mais do conjunto de regras que acabaram surgindo e que são aplicadas a essas atividades tão importantes. Se a gente for olhar, e aí você falou da disciplina, né? A gente começou a ter essa discussão sobre direito e tecnologia aqui na Universidade de Fortaleza por volta de 2009, e depois de alguns cursos de extensão, inclusive na área de perícia forense computacional, com o nosso grande mentor, o professor Jorge Figueiredo, a gente conseguiu criar uma disciplina que abarcava desde o estudo de crimes, contratos, até os ensaios que se tinham naquele período de proteção de dados pessoais. Era algo bem incipiente. Hoje, se você olha para o direito da tecnologia ou para o direito digital, você vai encontrar aí uma variedade muito grande de assuntos e de matérias que são bastante relevantes, tanto para o profissional do direito como para o profissional da tecnologia, especialmente na área de segurança da informação. Se a gente observar, por exemplo, nos últimos 3 anos a gente teve um avanço muito grande do surgimento de legislações que falam sobre segurança. Então, você tem, por exemplo, o decreto que trata do Plano Nacional de Segurança da Informação, da Estratégia Nacional de Cibersegurança, você tem, né, se a gente leva para o lado da perícia, por exemplo, que eu acho que é um ponto importante, a modificação no próprio Código de Processo Penal, que fala da cadeia de custódia, você tem o avanço cada vez maior hoje, a necessidade de obedecer critérios mais científicos e lógicos nas perícias em dispositivos móveis, nas perícias que são realizadas em artefatos que exploram computação em nuvem. Então a gente tem aí uma variedade muito grande de assuntos. Nesse contexto, talvez fosse importante a gente ressaltar aí, acho que vale a pena a gente avançar um pouco na conversa, para falar sobre a necessidade de um cuidado maior com o direito penal. Eu acho que você acompanhou, como boa parte da sociedade brasileira e dos profissionais das mais variadas áreas de tecnologia, que nos últimos 10, 15 anos a gente teve uma discussão muito interessante sobre o Marco Civil da Internet, que é uma lei muito importante, estabelece um conjunto de direitos, estabelece regras para provedores de conexão, para provedores de aplicação de internet. A gente discutiu muito esse lado civil. A gente discutiu nos últimos 5 anos muito a questão da proteção de dados pessoais e a tão famosa LGPD, mas a gente tem um vácuo muito grande que precisa voltar a ser discutido, que é o da legislação penal. Houveram alguns avanços, a gente teve aí algumas alterações, seja com a Lei Caroline Dickmann e a criação do crime de invasão de dispositivo informático, seja com a alteração recente no Código Penal brasileiro, né, que criou uma modalidade mais grave de furto, qualificado mediante fraude quando há a utilização de um dispositivo de tecnologia ou do próprio estelionato. Mas a gente ainda está muito longe do cenário ideal. Só fazendo uma colocação até para as pessoas. Pode ficar à vontade. Né? O furto qualificado, ele também está configurado na questão da invasão de dispositivo informático? O que a gente teve recentemente foi uma alteração no Código Penal brasileiro, onde a gente tem a inserção de 2 dispositivos, tanto no furto como no estelionato, se não me falha a memória. Eu sou péssimo de artigo e de número, me perdoe. 2, só sempre da teoria. Se não me falha o parágrafo 2A,
Mas eu checo já aqui no nosso bate-papo e a gente confirma. Sim. Onde há a inclusão dessa modalidade mais gravosa do crime de furto, como também do estelionato, chamada fraude eletrônica, quando eu tenho a utilização de dispositivos de tecnologia. Sim. Há ainda a possibilidade de aumento dessa punição quando há a utilização de servidores localizados no estrangeiro. Então, a gente tem aí um movimento recente que casa muito com a aderência, digamos assim, do Brasil à chamada Convenção de Budapeste, ou a Convenção Europeia de Cibercriminalidade. Uma convenção muito importante, de 2001, muito antiga, e que ficou no limbo essa discussão aqui no país, que tenta trazer, e aí, algumas coisas importantes, Karina. Ela indica algumas formas de criminalizar condutas, algumas já são crimes aqui no Brasil, outras não, a gente pode aprender muito com isso. Ela tem também 2 pontos super relevantes, que são a questão da cooperação internacional para o combate à cibercriminalidade e troca de informações, e algo que a gente precisa avançar muito, que é a regulamentação ou o acordo mais, digamos assim, mais bem delineado para a produção de evidências eletrônicas de fatos que tenham acontecido em parte fora do país, né? Então, se você parar para pensar hoje, a grande maior parte das condutas criminosas, se a gente fala de um ataque de ransomware, ou se a gente fala de uma criação de uma rede zumbi, vai envolver muitas vezes a utilização de algum recurso fora do país. Eles já usam com dolo, né? Exatamente, que eles procuram recursos tecnológicos para criar o crime. E um deles eu acho que é o fato da jurisdição, não abarcar essa questão informática. Eles já fazem de propósito, porque aqui dentro, se fizer, mais fácil, né, você encontrar. Então já faz fora de propósito, né? Eu já entendo um dolo, uma qualificadora, não sei se eu estou errado. Não, com certeza. E assim, a gente fala da intenção do agente de utilizar esse recurso para poder facilitar a ocultação, ou talvez o que seja mais importante nesse contexto, né? A dificultar o processo de elucidação do evento de natureza criminosa. Ou seja, Está dificultando. Né, eu acabo tendo dificuldade de conseguir as informações porque estão em outro país, eu preciso contactar uma autoridade policial, um law enforcement de um outro país, preciso ter algum acordo. Como é que eu faço a perícia se esse dispositivo está em nuvem ou não, ou se a informação está replicada em nuvem? Você acaba tendo camadas extras que tornam mais difícil essa prática. Perícia em nuvem é um problema, né? Porque tem que ser uma coisa imediata e você tem várias jurisdições, aí, vários serviços prestados em nuvem, você não consegue fazer, você não sabe se o contrato de serviço está alinhado com essas condições, né, que o perito tem que parar o crime, tem que isolar o ambiente do crime, tem que preservar a evidência, tem que fazer imagem. É muito difícil a questão esse tocante na nuvem. Com certeza, e muitas vezes, e aí um ponto bastante pertinente que você colocou, se colocando num risco de estar infringindo a legislação de um outro país, né? Exatamente. Você está, de certa forma, acessando o ativo informacional numa outra jurisdição. Sim. É aquela informação que está armazenada ou replicada no outro local. Isso chama atenção para um outro desenvolvimento importante, digamos assim, do direito da tecnologia, que é o surgimento e a necessidade de uma regulamentação mais relacionada a crimes, como eu já falei, mas também à segurança e perícia, né? Eu vi em alguns cenários uma dificuldade muito grande do profissional que vai fazer a perícia, não do perito oficial, né, Karina? Daquele que faz parte Sim. de uma polícia científica. Mas aquele que é chamado, e normalmente, na maioria das vezes é o que acontece, uma grande empresa que sofre um ataque chama alguém, um perito, para poder fazer essa avaliação. Até porque você vai criar uma prova contra você, porque você tem, numa empresa, você tem a equipe de TI, e você vai entender, se você está prestando serviço, o que aconteceu. Dependendo do que acontecer, você não vai entregar para a polícia, não vai entregar para um perito. Mas você precisa de um perito para entender o que aconteceu, né? Tem algum cliente aí para prestar serviço, igual um vazamento de dados, por exemplo, de quem é a culpa? Isso é muito relevante porque uma das coisas que a gente tem observado muito é muitas vezes a fragilidade do nível de proteção do profissional, o perito que vai atuar, né? Então, digamos que você seja contratada por uma empresa para poder fazer essa avaliação.
como é que você olha para esse contrato? Quais são as regras que tem no contrato te protegendo, cara? Ou diminuindo alguma responsabilidade por algum possível incidente que venha a acontecer em virtude da perícia que você fez, do exame que você fez. Ou se eu pego um profissional de segurança da informação que descobriu uma vulnerabilidade importante. Então, esses pontos hoje são talvez as áreas de articulação que a gente tem aí entre direito e os profissionais de tecnologia, que leva para um outro ponto muito forte, que você falou de computação em nuvem. É uma das coisas que eu olho com muito cuidado, é quando a gente fala de contratos que envolvem recursos computacionais, né? Contratação de profissionais ou a contratação de recursos e ativos, que muitas vezes a gente não lê e concorda, ou não lê e assina, e pode estar se colocando num risco enquanto empresa, ou então enquanto profissional, né? Como é que eu me protejo? Por exemplo, vou te dar um exemplo bem direto. Enquanto profissional da área de segurança ou de perícia, como é que eu me protejo quando eu sou contratado para fazer um pen test numa empresa? Que regras tem que ter nesse contrato para poder eu me sentir minimamente seguro de que eu não possa vir a ser acionado por algo que eu descobri durante a atividade de pen test que eu estava fazendo? Ou como é que eu deixo isso alinhado com a empresa, que ela tem um determinado período, ou que uma vez que ela seja cientificada, ela tem que agir para poder sanar essa vulnerabilidade que foi identificada. Então, esses arranjos hoje cada vez mais se tornam muito importantes. E empresas de segurança e profissionais começam a atentar para esses detalhes. Tá difícil porque quem vai ler o contrato, possivelmente, deve ser a área jurídica com a área tecnológica e de compliance. Você tem que entrar num acordo. Né? Então, principalmente um perito tem que ler esse tipo de contrato, de pentest, de terceirizado de TI. Um perito ele tem que estar inserido. Eu tenho falado isso em algumas entrevistas, e você fala, porque você é perita. Não é isso. É que numa ocorrência, quem vai atuar é o perito. Então, ele sabe o que ele vai procurar e como ele vai procurar. Muito bem colocado. Eu vou pegar o teu exemplo aqui, tá? Eu acho espetacular. Muito obrigado pela provocação. Mas Nada. Vamos pensar num contrato que você vai celebrar com uma empresa para poder fazer uma perícia. Sim. Quem sabe quais são as atividades que você tem que desenvolver e como você deve desenvolver? Sim. O que é que você precisa ter acesso para alcançar o objetivo da sua missão? É você. E muitas vezes você é a que é menos ouvida na celebração do contrato. E aí você vai fazer a perícia e começa a encontrar dificuldade. Olha, não pode. Você não pode ter acesso a essa informação, mas você não pode ter acesso a esse ativo. Olha, mas para poder esclarecer o evento, eu tenho que ter acesso a esse ativo. Exatamente. Eu sempre falo que o perito é idêntico ao trabalho do advogado. É idêntico. Ele tem que saber de tudo. Você precisa de advogado para tudo? Sim. Porque a outra pessoa tem um advogado, ele vai fazer a mesma coisa com você. Então, você precisa de um perito, sim, do mesmo jeito que você precisa de advogado, sim, de um médico. Está ficando essencial, né? Com certeza, com certeza. Principalmente, aí fazendo uma ponte para um assunto que me é bastante peculiar também, que é a parte de incidentes envolvendo dados pessoais. Nossa. Você parar para observar a relevância que você vai precisar ter, tanto do seu time de TI, mas também de um profissional autônomo, que seja capaz de chegar lá e auditar, fazer as checagens do que é que efetivamente aconteceu com o incidente, e dar um nível de proteção maior, até para se comunicar com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Né? Porque dentro do que a lei exige, você precisa dizer qual foi o incidente, quando foi, como foi, o que é que aconteceu, quais dados foram comprometidos. E uma coisa é você ter só a visão do seu time de TI, outra coisa é você ter isso avaliado e, digamos assim, auditado por um perito externo, um terceiro imparcial, né, que foi contratado pela empresa, mas ele vai olhar com uma perspectiva diferente e dá um grau de segurança maior para a empresa se comunicar sobre a Convenção de Budapeste. Exatamente. João, sobre a Convenção de Budapeste, né, qual que é o impacto dela no mundo e hoje no nosso cenário informático aqui e de internet? Muito boa a provocação, né? Eu acho que a convenção, como eu disse pouco tempo atrás, ela é um documento bastante maduro, ela é de 2001.
pouca gente se lembra quando ela começou começar a valer na União Europeia, porque foi no ano do ataque às Torres Gêmeas, né? Então, a gente tem a convenção quase no mesmo período, e nesses mais de 20 anos ele foi um documento que vem sendo trabalhado para ser como se fosse uma espécie de standard global, ou uma lei, digamos assim, ou um modelo de lei internacional na área de cybercrimes. Com essa pegada que eu já falei, com 3 perspectivas, de indicar a conduta, o que é que deve ser criminalizado, ela dá alguns modelos de condutas que devem ser criminalizadas, de estabelecer algumas regras de produção de provas e de compartilhamento de estratégias de combate a esses crimes. O Brasil, ele acabou, no final do ano passado, não é um país da Europa, mas foi convidado, a convenção é aberta, a participar desse novo cenário legal. E a convenção, ela tem algumas peculiaridades interessantes, né? Ela divide os crimes em 3 blocos. São os crimes que a gente pode chamar de conteúdo, ou seja, principalmente aquelas ofensas relacionadas à internet. Você tem essa percepção? A convenção, ela é assim, né? Ela divide, tem críticas e mais críticas, mas ela vai ter essa divisão do que a gente chama de infrações relacionadas à integridade do sistema computacional, onde você vai ter aí crimes que a gente pode falar violam a integridade, né? Violam a disponibilidade, violam de alguma forma a confidencialidade. A gente olha para uma perspectiva mais ampla, a autenticidade, né, do SIDA. Ela tem uma segunda dimensão, que é como se fosse de condutas que são praticadas contra condutas onde o computador ele é um instrumento. Então, é como eu acabei de falar para você, eu pratico um homicídio usando o computador, eu pratico um furto usando o computador, eu pratico uma infração eleitoral visando abalar a eleição usando um sistema informatizado, ou seja, o computador é um instrumento, e ela tem essa terceira dimensão que eu te falei, que é a do conteúdo. Eu perguntei porque eu, sem saber, eu sempre categorizei os editoriais como crime de conteúdo, que a integridade, a honra, a privacidade, tudo que você escreve ou veicula com o objetivo de atingir a imagem da pessoa, eu entendo como crime de conteúdo. É uma coisa muito de marketing de proximidade, o imediato, sem pensar, ou às vezes pensando. A convenção é interessante, ela tem essa pegada, mas ela tem uma abordagem um pouco mais ampla, porque ela vai colocar nessa ideia de conteúdo, né, num paralelo lá, questões associadas à pornografia, conteúdo ilegal que é disponibilizado. Isso, exatamente. E a gente não pode deixar de falar, uma preocupação muito grande também com as chamadas infrações que envolvam propriedade intelectual. Isso que eu ia falar. A criminalização ou a indicação de mecanismos mais robustos de proteção à propriedade intelectual, né? A famosa pirataria, que normalmente é praticada a rodo aí pela internet. Então ela tem essa divisão, é um documento de fácil leitura, não é digamos assim, uma lei tradicional, ela tem, se você pegar a versão em português, que é o português de Portugal, já tem a versão em português aqui do Brasil, por conta da nossa participação, você vai ver que ela vai dizer assim, cada país, né, que assinar a convenção vai adotar as medidas internas para poder, por exemplo, criminalizar o acesso indevido a um dispositivo informático. Sim. E aí ele diz que o país tem que fazer e tem que criminalizar, que esse exemplo que eu dei para você é o que a gente tem no artigo 154A do Código Penal Brasileiro, né, a invasão de dispositivo informático, onde a gente tem lá todo aquele desenho que foi criado de invadir um dispositivo conectado ou não à internet, com a violação de algum mecanismo de segurança, com aquelas finalidades mais específicas. Então, a convenção ela tem essa abordagem bem interessante, eu recomendo a leitura, pelo menos da parte inicial. A gente vai colocar aqui agora na tag, eu queria fazer 2 comentários. A gente tem a invasão, o acesso, né, a força bruta, que é a invasão, e o acesso permitido assim, sem quebra de segurança, que você pegar, abrir o celular, ligar ele e acessar um monte de coisa. Depois falar, você permitiu. Como é que você vai provar isso? Agora, a força bruta a gente consegue saber como perito, né?
É claro, se você acessar um celular, fizer uma perícia nele, de uma imagem, de uma pessoa provavelmente teria um dano de reputação, de emprego, que com certeza ela não lucraria com isso, né, a longo prazo, é claro que não foi ela, foi uma outra pessoa. Tem gente que até gostaria de ganhar com isso. Quando a gente fala de invasão de dispositivo, algumas pessoas de imediato imaginam que é só celular. Né? Você vê uma falha nessa escrita, porque se você invadir, por exemplo, raramente acontece, mas um caixa eletrônico, um computador também está na configuração desse crime. E o computador ele não é um dispositivo, ele está mais para um sistema. Mas é uma questão de interpretação, né? Quando a gente fala de dispositivo, é a forma que o legislador encontrou de tentar consolidar aí um bocado de coisa. Se você olha para como a lei deve ser interpretada, e aí é engraçado porque faço até a provocação, dispositivo aí é utilizado como um mecanismo que possa tratar a informação, e você imagine aí que o conceito de tratamento de informação, vou olhar só para a moldura da lei, né? Tratar a informação do ponto de vista legal aqui no Brasil, quando a gente olha para o exemplo da Lei Geral de Proteção de Dados, é qualquer atividade que envolva um dado. Tratamento de dados informático. É a coleta, a produção, a difusão, o compartilhamento, a eliminação, o armazenamento. Então, qualquer dispositivo que seja capaz de realizar uma dessas atividades, né, vamos colocar de forma mais ampla, qualquer artefato, ele estaria enquadrado aí dentro dessa ideia. O que significa dizer, dentro da sua provocação, que eu posso ter essa conduta se eu invadir uma televisão. Se ela for uma Smart TV, sim. Se você usou algum dado... A lei, ela não fala necessariamente... O artigo 154 é muito curioso, ele não exige necessariamente que esteja conectado à internet. Né? Eu posso ter uma rede interna que não está conectada a canto nenhum e invadir aquela televisão porque ela estava conectada a um outro dispositivo utilizando Bluetooth, por exemplo. Exatamente. O que é interessante é que o invadir, e aí é uma palavra que volto já para a questão do tratamento. O invadir é um verbo interessante, porque invadir tem uma certa fisicalidade, né? Não é diferente de acessar. Você tem uma limitação, né? E quando você fala do invadir, você tá falando de algo que é contra a vontade ou contra a autorização, mesmo que implícita do titular daquele dispositivo. Mas aí, para você ver como eu estava fazendo da provocação do tratamento, você falou da TV, você falou os exemplos tradicionais, né? Geladeira, mas você pode imaginar hoje, dentro do conceito de indústria 4.0, equipamentos... Eu ia falar isso. Dentro do negócio que a gente chamava, né, de IoT, ou Internet das Coisas. Exatamente. Na verdade, Internet de todas as coisas. Você pode ter a invasão de um dispositivo de mero armazenamento, como Exatamente. Você deixa armazenado aí no seu flash drive, no pendrive não, flash drive não, numa mídia portátil de armazenamento. Você tem uma senha, alguém descobre a senha e vai lá. Será que isso é uma invasão? Será que isso Como é que a gente categoriza isso, né, do ponto de vista do direito? Eu ia fazer essa colocação. Qual que seria a sua percepção hoje? Porque se a pessoa conseguir entrar na sua geladeira via tecnologia de inteligência artificial, IoT, e ela consegue uma porta para ela acessar seus dados. Ela pode travar você em casa, ela pode fazer a sua casa, entre aspas, aí surtar. O seu carro, ela pode socar o seu carro na parede, ela pode, trabalhar na área de saúde há tempos, ela pode te matar no leito de saúde. E a gente não tem segurança. Né? Você vai trabalhar de tratamento remoto, à distância, isso é muito grave. Qual que é a sua percepção hoje? Eu tenho uma extrema preocupação com o IoT. Eu acho, e aí é uma percepção, né? Nada científico, me perdoe. Não deveria nem estar falando, às vezes a gente... Não, imagina. Não, a gente estuda para fazer o doutorado e às vezes esquece que a gente pode ter percepções, né? Não, sem evidência. Mas a percepção que eu tenho é que a gente vai ter uma preocupação cada vez maior, Karina, com a questão da segurança, né? Por quê? Com a entrada em vigor de legislações como a LGPD e essa ideia de que se houver dado pessoal vazado pode ter multa ou pode ter uma punição administrativa, existe uma tendência natural,
claro que as empresas elas têm velocidades diferentes, e se a gente observar o que acontece, pelo menos na Europa, nos últimos 5 anos, uns 4 anos, né, vamos colocar 4, 5 anos por conta da GDPR, de um cuidado maior com a segurança da informação. O problema que eu vejo é que, da mesma forma como a gente vê as empresas se preocupando um pouco mais, contratando profissionais para fazer essas avaliações e para levantar, digamos assim, o sarrafo da proteção dos seus ativos, a criminalidade ou aqueles que exploram vulnerabilidades têm uma velocidade muito maior. Né? A gente tem vem uma eterna corrida, digamos assim, do rato, né, e o gato, um correndo atrás do outro. E na hora que a gente pensa que está conseguindo evoluir alguma coisa, só surge aí algo novo, como esse Log4j, ou outros ataques, outras vulnerabilidades que tiram o juízo da gente, né? Não sei você, mas eu ando muito, digamos assim, em contato muito próximo por conta das minhas atividades profissionais na área de proteção de dados com times de segurança. E a sensação que a gente tem é de que a nossa vida é uma eterna quinta-feira, né? A gente vê o final de semana chegando, mas a gente não consegue chegar no final de semana porque o trabalho não para. O último incidente que a gente atuou foi dia 31, né? Na virada do ano, meio-dia, horário típico, né? Horário não, mas momento típico de incidentes. Incidente de segurança da informação. Vamos lá. Time de resposta a incidentes, com nosso time de pessoal da perícia, pessoal do jurídico, da comunicação, para poder tentar avaliar o que aconteceu, remediar e fazer as avaliações necessárias. Bom, João, eu agradeço a participação, brilhante colocação, né? Já está convidado aí para as outras temporadas, né? Vou colocar na tag aqui as suas indicações, né, de leitura, né? E ficamos por aqui convidando a todos, né, para acessar o seu site, né, as suas publicações, e vamos aí para a segunda temporada. Obrigada, João. Foi um prazer, conte sempre com a gente e até a próxima.